Estamos com o vereador Marcos Barbosa, que é o relator da CPI das Finanças, que foi concluída agora há poucos dias, demorou 30 dias, mais de 20 depoimentos e coisa assim. Ele é o relator, vai fechar o pacote todo para depois dar os encaminhamentos devidos. Marcos, com relação ao andamento da CPI, claro que houve depoimentos dentro da CPI que vocês gostariam de ter questionado mais, ter sido mais incisivos e não o foram por vários motivos, até porque algumas pessoas até desviavam, elas tergiversavam, como eu falei. Mas o depoimento mais importante que tu viste na CPI, qual foi? O que a gente ouviu lá. Tu citaste a Michele. Sim. A Michele foi o mais importante de todos. Ela é contadora, ela, né? Sim. Michele. A Michele, de uma forma geral, nós já comentamos isso aqui na TV, inclusive, que a Luana era contadora, chefe, mas tinha muito mais gente lá trabalhando. Essas pessoas todas foram ouvidas? Não, todas não. A gente escolheu algumas pessoas, algumas a gente dispensou e tal. Até antes você falaste da acariação, que nós gostaríamos de ter feito uma acariação, mas aí a gente ficou pensando, bom, podemos colocar alguma pessoa aí, e então é muito complicado isso. Como a gente não temos essa experiência toda, a gente resolveu então eliminar, adiar, enfim. Mas teve a Michele foi importante, o prefeito Lunelli foi também importante, que agora a gente está então buscando as informações que falou um, que falou outro, que falou o vice, que falou a secretária, a procuradora do município, a gente está... então todos eles tiveram a sua contribuição. Tá. A Rita de Cássia, ela deu um depoimento e depois ela voltou. Certo. Eu acompanhei isso e vi que houve alguma divergência dos e-mails que foram trocados. Como é que foi isso? Pois foi então questionado, o prefeito mandou para a CPI os e-mails que ele tinha no notebook dele lá, e a Rita tinha já apresentado para nós, como tinha apresentado para a MP, os e-mails que estavam no computador dela. E teve essa divergência. Bom, aí foi sugerido até por um membro da comissão, da CPI, fazer então uma perícia e tal. Como nós não tinha tempo hábil e também não tinha estrutura, e aí ficou difícil nós fazer isso, nós estamos pegando, então, juntando essa documentação, esse conflito de um com o outro, e vamos juntar, e provavelmente a MP vai fazer, se tiver algumas dúvidas mesmo, vai fazer essa investigação. O prefeito encaminhou os e-mails dele, né, contradizendo a Rita de Cássia. Pois, não deve ser muito difícil isso, né? Porque um print de tela vê o e-mail original, não tem como o cara trocar o e-mail, por exemplo. Quem recebeu dá um print de tela é aquilo ali. Não tem como ser diferente, né, Marco? Olha, a informática a gente não entende muito, mas o certo mesmo, já que há dúvida, vai passar por uma perícia, sem dúvida. Pois é, isso foi uma coisa que me chamou a atenção também. Certo. Divergências do e-mail enviado com o e-mail recebido. Vocês têm os dois na Câmara, tu tens os dois no teu relatório. No relatório vai ter os dois, com certeza vai ter os dois. Quantas pessoas envolvidas na CPI tiveram? Porque tu me falaste em 5.000 e não sei quantas páginas, mais 60 e tantas do relatório. Quantas pessoas estão envolvidas nisso tudo lá dentro da Câmara, além dos vereadores? 5.451 páginas. O relatório final vai estar em mais ou menos entre 50 a 70 folhas. A equipe envolvida para o relatório final é a minha equipe, com meus assessores, que posterior, então, formado, no término desse relatório, eu vou passar, então, para o presidente da CPI, que vai marcar, então, a sessão plenária para aprovação. Isso essa semana ainda? Essa semana a gente vai entregar o relatório. Quer dizer, então pode ser a semana que vem a votação do relatório? Se nós tivéssemos, porque a gente deu 10 dias para o presidente da comissão
10 dias, um prazo a mais de 10 dias. Se a gente não tivesse dado esse prazo de 10 dias a mais, com certeza a gente, em quarta-feira, nós teria já entregando o relatório final. Na sexta-feira a gente já poderia votar e fim de semana, feriadão, já estava resolvido o problema. Marcos, eu tenho o dever de te perguntar, como relator, tu tens pessoas indiciadas lá, pela CPI, que vão... Indiciadas, não sei se é essa expressão que se usa tecnicamente pela CPI, mas que vão ser apontadas, sei lá, como envolvidas de alguma forma, ou mais ou menos que as outras, né? Isso já aconteceu, já tem pessoas que são apontadas ou indiciadas, sei lá como é que é a expressão. Apontadas. Apontadas. Vai ter pessoas que estão apontadas, sim, porque conflita isso com aquilo, até participou de alguma coisa e nós não temos como não colocar. O prefeito é um. Evidentemente que o prefeito é um, não resta dúvida que o prefeito... E então nós temos a obrigação, a CPI está fazendo, com essa documentação que nós temos, que faltou muitos outros documentos, com aquilo que a gente tem, nós estamos apontando e colocando tudo que nós estamos encontrando. Isso é fato. Nós estamos colocando tudo que nós estamos encontrando nesse relatório, nessa documentação. Se tivesse mais documentação, seria ótimo. Se nós tivermos mais tempo, seria ótimo para a comunidade, para o promotor. Nós ia ajudar em muito a esclarecer isso tudo. Mas, como a gente tem um tempo curto, a documentação ainda não tem toda, falta algumas, consumiram com outras, enfim. Bom, eu chego à conclusão agora de que o prefeito é um dos que vão ser apontados. Não sei se o vice-prefeito também tem algum envolvimento, de uma forma ou de outra. A Luana, o Olívio, não tenho dúvida disso. Eu estou agora fazendo um exercício de adivinhação, né? Nem tanta adivinhação assim, mas tem mais funcionários lá dentro também que vão ser apontados, certamente, por omissão, sei lá, ou por envolvimento, né, Marco? Frício, eu não posso te falar nomes e nem quantas exatas que ainda não está finalizado o relatório final. Mas tem alguns pontos, porque essas pessoas participaram de um certame ou outro. De um momento ou outro eles participaram de alguma coisa. Então a gente está apontando, sem dúvida nenhuma, e isso vai contribuir para daqui a um curto período a gente possa ter esclarecimento total e completo da situação. Outra coisa que me chamou a atenção durante o depoimento foi o seguinte: eu acho que foi a Michele que deu o depoimento até a semana passada, que ela disse que aqueles 36 milhões já estavam em 8 milhões, que não era desvio de dinheiro, que não era roubo de dinheiro. Porque sabe como é que é? Minha mãe dizia que quem conta um conto, aumenta um ponto. Então as pessoas, estavam a favor do prefeito, diziam que não é bem assim, não sei o quê. O outro já diziam, não, é 90 milhões, 100 milhões. Quer dizer, dando a entender, o boato, dando a entender que teria sido de roubo, desvio disso aí, quando na verdade a gente sabe que não é isso. São inconsistências orçamentárias, digamos assim. A Michele falou que seriam 8 e que possivelmente ao final seria reduzido mais ainda. Como está isso agora? Começou com 36, veio para 8 e agora, Marcos, no final? O que a gente sabe até então é 8, né? Mas isso tudo fica claro que era 35 milhões. Né? Esse descontrole, digamos assim. Podia usar outro nome, enfim, mas vamos usar descontrole. Era 35 milhões. É muito dinheiro. Então, esse descontrole todo... É mais de 10% do orçamento? Esse descontrole todo gerou o quê? Esse caos todo, falta de pagamento para os funcionários, CCS, fundação, 13º, férias, isso tudo, e ainda está causando, porque a gente está sabendo que ainda não foi pago 10º, férias, enfim, de alguns servidores. Então, isso tudo, esse 35 milhões existia e em parte está existindo ainda. Foi feita uma atuação, um plano de combate, aí, um plano de atuação para que amenizasse essa situação, e nós aprovamos na Câmara, na semana passada,
um projeto de suplementação para que essas pessoas, conforme fosse entrando os valores, a gente ia, o prefeito, o município ia pagando ali, aqui, para que ia aliviando esse caos. Mas a gente ainda está sabendo das dificuldades que a gente tem ainda no município, ainda falta pagar férias, 10º, que as pessoas estão aí final de ano e ainda precisa receber seus salários. Uhum. Tá ali a pergunta. Tá ali a pergunta. A Luana, eu já até tinha feito a Luana, mas além da Luana, do Olívio, assim, com relação ao desvio já está definido, é 300 e alguma coisa. Que 364. 364, isso é desvio de dinheiro público, realmente. Tá? A Luana está envolvida, não tem dúvida disso, pelo que eu pude sentir. Olívio idem, quem mais? Pois é. Você sabe que 364 mil. Isso tudo, essa forma de fazer esse desvio era quase uma prática, uma prática dentro da... Podia ter sido já muito mais do que isso anteriormente, que, como é que a gente usa a expressão? Saiu na gasolina, quer dizer, não se percebeu. Pois é. Então, esse desvio era uma prática já adotada por essa pessoa, né? Então, a gente não pode apontar, dizer, bom, esse roubou, não. No relatório final, os culpados, com certeza, dentro das leis que gera as suas penalidades, elas vão ser, não resta dúvida, porque o que essas pessoas causaram para Bento Gonçalves, nunca visto, e nós não merecemos, a cidade não merece essa situação, e com certeza a gente, quando nós entramos, eu e o Vanderlei, nós aceitamos, a gente sabia da responsabilidade, e não resta dúvida que o que tiver de apontamento a gente vai apontar, porque nós fizemos parte dessa cidade, somos vereadores, representantes da comunidade, e o que eles esperam é isso. Eles esperam a verdade, sem dúvida nenhuma. Marcos, uma pergunta que foi feita a mim muitas vezes, porque eu falo, como eu estou na imprensa, né, questionavam comigo, mas vem cá, eu vou te fazer essa pergunta agora. O Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, lá dentro, eu bati no peito e fiz a minha culpa lá. Porque nós, do Conselho de Saúde, não temos aquela estrutura de assessorias, etc. e tal. A gente é voluntário, está lá batalhando de graça, né, para acompanhar a evolução da saúde no município, etc. e tal. Então, algumas coisas passaram que agora o Conselho já tomou medidas. Tudo que o Conselho fizer vai ser consistente. Ou seja, nós vamos ter cópia vamos exigir isso, cópia dos extratos bancários de todas as contas que a Secretaria de Saúde tenha. E fiquei surpreso também em saber que o secretário de Finanças é quem geria toda a verba da saúde, quando deveria ser o secretário. O Finanças tem que pagar. Agora, quem gere a verba, quem determina o que, como e quando, tem que ser a Secretaria da Saúde. Então, essa culpa nós tivemos. Agora, a pergunta para ti é a seguinte: todos os trimestres, por assim dizer, chega lá na Câmara a prestação de contas da Prefeitura. Isso, historicamente, a lei tem que passar, aprovação, né? Os vereadores nunca viram nada, nunca perceberam nada que estava acontecendo, porque cabe à Câmara de Vereadores aquilo que as pessoas questionam, fiscalizar o Executivo. Sim. Porque chega para nós, Friso, papéis, documentos, e a gente analisa, sim, e está ok. Às vezes até apresenta no telão, olha, está aqui muito... E nós, está no papel, a gente... Ok. Então a gente não percebeu de forma nenhuma, e isso, Friso, essa situação que ocorreu, para nós que estamos na política, isso foi após CPI e posterior à CPI. Nós, Câmara de Vereadores, pode ter certeza que vai ser uma outra linha de trabalho. Aprendemos muito com isso,
Mas nós temos o Conselho de Saúde, então. Exatamente, assim. E isso faz o crescimento nosso. A gente ainda não é políticos experientes, a gente ainda está mas a gente tem a obrigação de levar agora a transparência. Nós temos uma estrutura um pouco melhor, então nós vamos estar mais atentos, as comissões vão estar mais atentas para que isso não ocorra. Porque numa prestação de contas das finanças, digamos, do município, a gente pode questionar ou queremos mais documentos, extratos, coisas mais sólidas que levam realmente o fato como está. E não como a gente aceitava. Bom, está aqui o relatório, tirava-se a foto. É verdade. E o que acontece do Iapoca ao Chuí é assim. Na verdade, é assim. A quem cabe fiscalizar teria que ter amplos acessos e conhecimentos daquela questão lá, né, Marcos? E não está acontecendo. Qual é o próximo passo agora do relatório? Porque a população quer saber, fizeram a CPI, fizeram o relatório, e agora, o que vai acontecer, Marcos? Então, o relatório, a gente está em torno de 70% pronto. Ainda vamos finalizar, vamos fazer os ajustes finais e, posterior, vamos encaminhar para o presidente da comissão. O presidente da comissão vai marcar, então, a sessão extraordinária para que a gente bote em votação. Votando em votação, a gente aprovado, a gente vai encaminhar a documentação toda e todos os documentos que nós buscamos nesse período da CPI, com o relatório final, vamos entregar para o promotor. Para o Ministério Público. Aí o Ministério Público terá que fazer, se entender assim, a denúncia ao Ministério, à Justiça. É esse o caminho, então? Exatamente. Nos nossos apontamentos, com certeza, o promotor vai levar em consideração e ele vai fazer aqueles detalhes, aquelas buscas de informações e ele vai, então, tomar as decisões cabíveis perante a lei. Uhum. Mais alguma coisa, Marcos, tu gostaria de esclarecer? Aliás, eu vou fazer o convite aqui, ao vivo e a cores, né? Assim que for apresentado e votado e aprovado esse relatório, de repente tu voltas aqui para nós fazermos um breve resumo desse relatório todo, né? Que não está concluído, como tu disseste. Certamente, porque a gente não pode passar, que ele não está 100% aprovado, né? Então, nós não podemos te dar mais informações como vocês, e a plaquinha ali está nos pedindo. Mas, com certeza, nós, a CPI, Friso, a gente teve um trabalho difícil, porém, gratificante, e também, com certeza, a gente está levando essas informações para a nossa população, que fica assim, às vezes, sem saber o que está fazendo, o que está acontecendo. Então, a gente teve dificuldade, mas a gente conseguiu e vamos levar esse relatório que, com certeza, a comunidade vai ficar, pelo menos, contente com o nosso trabalho. Trabalho difícil. Okay. Temos aqui, então, o vereador Marcos Barbosa, relator da CPI, que está na fase final do seu relatório, vai ser votado pela Câmara, se aprovado, encaminhado ao Ministério Público, que aí terá a incumbência de fazer ou não a denúncia para a Justiça, de acordo com os critérios legais que amparam esse tipo de fato. Marcos, eu vou deixar renovado o meu convite para te voltar aqui assim que o relatório ficar aprovado, para nós falarmos um pouco mais a respeito e aí tu poderes responder as nossas perguntas. Muito obrigado pela tua presença aqui. Agradeço mesmo. Ok? Sim? Só mais um minutinho. Te agradeço pelo convite e dizer para todas as pessoas que estão nos assistindo, a TV 14, Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que Deus possa iluminar e que todos nós tenhamos paz nessa reta final de ano. Perfeito. Muito obrigado, meu amigo telespectador, pela sua audiência. Nós voltamos amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br